Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banrisul. Afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Muito boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Em 24, 524, Claro Net TV, também no Facebook e também no YouTube, simultaneamente. RDC TV é televisão, é rede social, é internet. Estamos em todas as plataformas com 100% de jornalismo local. Trazendo hoje mais uma confraria do Cruzando, tematizando o programa e trazendo sempre um assunto interessante para você, telespectador, na sua casa, em qualquer das telas, seja no seu smartphone, no seu tablet, também na sua televisão. Mercado Pet é o nosso assunto, que está em alta, está crescendo cada vez mais, não parou na pandemia, e nós vamos falar dos nossos bichinhos de estimação, vamos falar da saúde, vamos falar da tecnologia, vamos falar do comportamento, enfim, são vários assuntos que nós hoje vamos destrinchar a respeito do mercado pet. Lembrando que o Cruzando as Conversas conta com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Nossos convidados aqui do programa, a doutora Vanessa Beregaray, é doutora em veterinária pela URGS. Com muita alegria recebendo a doutora Vanessa. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês e aceitar esse convite para a gente conversar um pouco sobre o mercado pet. A doutora Vanessa tem graduação em medicina pela veterinária, né? Medicina veterinária pela URGS, residência em cirurgia, mestrado em doutorado em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem especialização em acupuntura, MBA em gestão e alta liderança acadêmica pela Business School São Paulo, MBA em gestão de hospitais e clínicas veterinárias, avaliadora do INEP e do MEC para cursos de medicina veterinária. Tem experiência de mais de 10 anos na docência do ensino superior e também é pesquisadora na área de cicatrização e manejo avançado de feridas. Eu não sabia que existia isso. Atua nas áreas de consultoria, mentoria, ensino de pós-graduação e atendimento veterinário especializado, ou seja, ajudando muita gente, treinando muita gente a ser bons profissionais no mercado pet, o mercado veterinário, não é isso, doutora? Esse é o desafio. É isso aí. Vamos falar muito também disso. A preparação de profissionais, né? Até a confiança do cliente, do consumidor, quando chega numa clínica, quando chega numa loja, pet, enfim, ou quando pede a ajuda de um profissional, o quanto essa pessoa, quanto esse cliente precisa realmente confiar num profissional de qualidade. Dr. Daniel Cia é fundador do Grupo Hospitalar Pet Suporte, está conosco também. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, Dr. Daniel, muito obrigado. Obrigado, Renato. Boa noite. Parabéns, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. São assuntos muito interessantes, atuais e de utilidade pública mesmo, né? Como tu disse aí, para os donos de cães, assim, é importante. Eu acho que a gente vai falar bastante coisa hoje aqui e vai mostrar a importância, assim, inclusive, de saber o que o mercado veterinário hoje em dia oferece, né, para que essas pessoas, inclusive, saibam o que procurar, o que esperar de um serviço veterinário de excelência, né, para que elas tenham certeza de que o seu cãozinho, que hoje em dia é membro da família, esteja recebendo o melhor tratamento possível, né, dentro do que a gente tem na atualidade. Dr. Daniel Sá é graduado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, residência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, mestre em cirurgia e anestesiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, especialização em ortopedia por São Paulo, membro ativo do... Agora vai ter que me ajudar, doutor Daniel, a traduzir AOVET. AOVET, é isso aí. Bom, porque o A é de uma palavra impronunciável em alemão. Exatamente. Aí tem für, que a gente conhece do alemão, e depois tem uma outra palavra com O impronunciável. O que quer dizer? Ninguém pronuncia. Alguma coisa com osteoporose? Não, é uma instituição que rege
a regra da ortopedia no mundo. Porque tem ósteos no meio. É a principal instituição que rege regras, né, princípios, técnicas de ortopedia no mundo, tanto na medicina humana quanto na veterinária. E existe a AOVET, né? Existe a AO humana, sim, também rege na medicina humana, e a AOVET é a parte veterinária da veterinária. Exatamente. E pioneiro também, doutor Daniel Cia, no Rio Grande do Sul, em técnicas biomecânicas de cirurgia de joelho em animais. É isso? Exatamente. Cirurgia de joelho em animais. Sim. E primeiro ortopedista certificado para implantação de prótese coxofemorais no Rio Grande do Sul. É impressionante o que a gente tem de opções hoje nesse mercado, né, de recursos em termos de saúde. A gente quer falar também um pouco sobre isso. Mas, primeiro, eu pergunto para vocês, a experiência que vocês têm como gestores também do mercado, doutora Vanessa ensinando gente a ser gestor também de clínicas, enfim, e o doutor Daniel com o seu hospital. O mercado pet vem crescendo e não parou na pandemia? Surpreendentemente, não parou na pandemia. É dos poucos mercados que cresceram, enquanto a gente entrou, obviamente, numa recessão terrível, não só econômica, mas foram muitas perdas psicológica, nesse período. Né? Sim. Comportamental. E uma mudança comportamental muito grande que veio junto. E o mercado pet, durante esse período, continuou crescendo, né? Mesmo quando a gente compara aí em termos de mercado mesmo, a gente viu que 2020, aí o grande ano ali de resultado da pandemia... Primeiro ano, terrível. O PIB foi um PIB negativo, então o crescimento foi negativo. Em comparação, a medicina veterinária, dentro do mercado pet, né? O mercado pet como um todo, ele teve um crescimento acima, positivo, né? E no ano passado, né, já no segundo ano de pandemia, ele se deslocou ainda mais em relação ao PIB e a gente está aí com um crescimento, né, com os resultados que saíram do ano passado de 27% do mercado em crescimento. Então, por que será que não parou na pandemia? As pessoas deram mais atenção aos seus animais, as pessoas se sentiram sozinhas. Esses dias eu vi uma reportagem que as pessoas se sentiram muito solitárias na pandemia e aquelas pessoas que queriam ter um animalzinho, um cachorrinho, acabaram tendo, adotando ou comprando. Era algo assim, em torno de 40% de pessoas que decidiram na pandemia ter um companheiro, né, do reino animal. Um cachorro, um gato, até mesmo às vezes um pássaro, enfim, uma ave, né? Aquilo que é possível ter em casa. Ou também existe talvez uma faixa, né, de consumidores, de donos de animais, que resolveram olhar para os seus animais, né? E dar um pouquinho mais de atenção do que estavam dando. Porque tiveram mais tempo, tiveram mais tranquilidade, mais qualidade de vida. Isso não aconteceu também? Exatamente, as duas coisas aconteceram, né? O mercado ele vem crescendo nos últimos tempos, mas é claro que com a pandemia e o isolamento social, muitas pessoas entenderam que talvez aquele fosse o melhor momento de ter uma companhia pet, né? E aí os cães e gatos entraram, né, nos lares e outros animais também, mas na sua grande maioria cães e gatos, trazendo um comportamento, né, de novos animais. Então, houve um crescimento de novos pets nos lares. E aqueles lares que já tinham pet, né, eles começaram, os tutores, né, estando mais em casa, começaram a observar a coceira, começaram a observar o comportamento, um nódulozinho e começaram a olhar para os seus pets. E como o serviço veterinário foi um serviço considerado essencial, ele realmente é um serviço essencial para o cuidado, ele não fechou as portas durante a pandemia. E o Dr. Daniel pode falar muito bem sobre isso também, como que isso repercutiu em termos de número de atendimentos dos pacientes, né, dos tutores que levaram os animais em período de pandemia. Bom, a gente já é terceiro lugar no mundo entre os países que são apaixonados por bichos de estimação. Em primeiro lugar a China, depois os Estados Unidos e o Brasil. É isso, doutor Daniel? Exatamente. Isso se manifestou durante a pandemia também e muito só vem forte, crescendo. Só vem crescendo. Na verdade já vem, né? O mercado brasileiro já é um mercado bastante consolidado, muito grande mesmo, né? Para tu, né? Se tu olhar em comparação a quantidade de pessoas, né, do mercado chinês, mercado americano e a gente está em terceiro lugar, né, isso mostra o quanto o brasileiro ele
tem esse vínculo, esse apego com o pet, né, com os animais de estimação, e isso obviamente reflete no mercado pet, né? O mercado pet brasileiro, ele está em foco mesmo, assim, né? Não só por uma questão do mercado interno, mas até dentro do mercado mundial. O mercado brasileiro ele tem um foco muito grande, inclusive de investidores, que vem justamente isso que a Vanessa falou, né? Mesmo na pandemia, tu teve um crescimento expressivo do mercado pet, enquanto, obviamente, por vários motivos, outros segmentos tiveram uma queda, né, de faturamento. O mercado pet ele só aumentou, né? Isso, e no Brasil de forma mais expressiva ainda, isso gerou realmente foco para o Brasil, né, para grandes investidores internacionais começarem movimentos dentro do Brasil para fazer investimento aqui de melhoria, né, no geral, desde do setor do varejo, do atacadista do varejo, até a parte hospitalar, veterinário, serviços mesmo, né, de melhorar a entrega desses serviços. Eu tenho aqui a informação que tivemos uma alta de 27% no faturamento em 2021, o que significa 51 bilhões de reais, quase 52, 51,7, de acordo com o Instituto Pet Brasil, nesse setor que são produtos, são serviços e também comércio de animais de estimação, ou seja, gente que comprou, né, um animal, gente que comprou produtos e gente que usou serviços também. Temos 27% em plena pandemia, segundo ano da pandemia. E, assim, muito significativo. A gente vê isso, né? Como eu estou à frente do hospital ali, né, junto com os meus sócios, a gente vê que o crescimento nos primeiros 2 meses de pandemia era tudo muito incerto, né? E todo mundo ficou muito assustado. Houve uma queda assim de movimento. E depois disso só teve um crescimento, foram os anos em que a gente teve um crescimento em porcentagem mais significativo, né, de número de atendimentos e de faturamento também. Eu acredito, né, e na verdade eu tenho certeza que isso se deve a essa questão do isolamento, que gerou realmente uma atenção maior para o pet que está dentro de casa, né? Porque as pessoas começaram a conviver. Antes a pessoa saía de manhã, ia para o trabalho, voltava de noite cansado, não tinha uma convivência tão íntima com o pet. Então, além de ter mais tempo junto com o pet, é certo que também houve um envolvimento maior, né? Existiu uma conexão maior, né? Eu sou suspeito, eu sou veterinário, né? Eu acho que existe uma conexão muito grande entre nós e eles, e certamente eles ajudaram muita gente, né? Isso é comprovado por vários trabalhos, inclusive, né? Na questão emocional, a superar essa fase difícil, né? Desde pessoas que já tinham seus pets e se conectaram mais, e obviamente tu te conectando mais, tu nota mais o dentezinho que está inflamado, sim, o bichinho mais abatido, tu começa a ver que um dia ele não está tão bem. Então isso gerou uma procura maior. Né? Daqui a pouco, pelo descuidado, vamos dar um exatamente, coisa que às vezes talvez passasse batido, entendeu? Esses dias nós tivemos aqui um programa, já fizemos um programa com o pessoal do mercado de construção, né? De material de construção. E é uma coisa muito semelhante. Né? Foi na pandemia que o pessoal olhou para a sua casa, né? Olhou para o teto, olhou para a parede. Bom, vamos pintar essa parede, vamos dar uma mão de tinta, vamos trocar esse piso aí, vamos aproveitar que nós estamos em casa. Então talvez, né, o processo com o animal tenha sido semelhante, né? Pô, tô ali, te vejo tão automaticamente, né, todos os dias, agora estou te olhando com mais calma, né? Tem essa conexão que é muito bacana, que é muito bonita, né? E o mercado está aí, o mercado não para, né? As clínicas 24 horas, né? Vocês oferecem cada vez mais opções para os clientes, né? E aí, obviamente que as pessoas, né, com toda a segurança durante a pandemia, imagino que os ambientes também extremamente seguros, né? Como os hospitais de gente humana, né? Vocês tiveram todo o cuidado também? Foram semelhantes, né? Com os cuidados, com muita máscara, álcool gel, proteção. No início
da mesma maneira com algumas dificuldades de informação. A gente ainda não sabia qual era o papel dos animais na transmissão. Pois é, essa história não vingou, né? Se dizia que o animal não tinha, depois veio uma informação, olha, pode ser que tenha, mas isso não se vingou, não se viu o cachorro. Se estudou muito, se levantou, né, muitas informações, muitas não hipóteses. só aqui no Brasil, mas como no mundo como um todo. Claro. E se observaram, né, pesquisas e em campo, né, se fizeram pesquisas justamente com a preocupação e viram que alguns animais eram capazes de se infectar, mas não de transmitir para o homem, né? E aí dentro dos pets, né, o que se observou é que os gatos, eles têm mais capacidade de se infectar e podem vir a adoecer. Mas é uma pequena porção, uma pequena fatia e sempre, e é claro, é importante dizer, a gente comunicou muito, a medicina veterinária comunicou muito com o cuidado de que os animais não transmitiam para as pessoas porque se tinham medo que os animais fossem abandonados. Para causar um alarmismo, né? Então, claro. É isso. Mas os animais não tiveram também, esses poucos que tiveram, não tiveram a manifestação da forma grave da doença. Em alguns relatos e estudos aconteceram, mas foram muito isolados. Que vírus danado esse, hein? Foram muito isolados os casos. Impressionante, né? Então a recomendação era, e ainda é, né, mesmo a gente tendo um vírus ainda circulante, mas menos deletério aí do que a gente já viu no início da pandemia, é que se estiver doente, e isso vale para outras viroses também, evitar esse contato tão próximo, né? Aí que a gente sabe que é super bom emocionalmente abraçar e beijar nossos pets, mas que nesse momento, quando está doente, porque acho que teve essa confusão, que a gente tem na veterinária um agravante aí que favoreceu talvez informações desencontradas, que a gente tem um coronavírus, né, intestinal. Sim. Que se contempla, na verdade, numa vacinação, inclusive. Mas é outra coisa, entendeu? Nada a ver com a questão respiratória, com esse coronavírus que a gente... Então, no início também, tinha gente que, mas doutor, eu vacino contra coronavírus. Como assim? Eles têm já, então, já existe a vacina. Então, existiu uma dúvida em relação a isso muito grande, né? E até a gente, assim, como a gente se posiciona? A gente não sabia muita coisa ainda, né? E o que acontece, né, assim, que, mas o cãozinho, por exemplo, ele até pode transmitir, não ele ser um transmissor, mas ele é o que a gente chama de fômite, né, assim como o copo é um transmissor, entendeu? Um cão que está no colo de uma pessoa portadora do vírus, né, que está transmitindo o vírus, ele vai lá, beija o cão, esse cão se entrar em contato com outra pessoa, não porque ele tá expelindo o vírus, mas porque o vírus está no pelo, tá? Sim, ele pode carregar. Então, pode carregar, mas como qualquer objeto, entendeu? Então, aí tinha isso também, mas isso no início, né, doutor? Isso bem no início, porque assim, depois foi descartada essa questão do tranquilo. Carregamento físico de superfície, né? E ficou bem, seria uma coisa muito imediata, assim, né? Uma transmissão muito imediata. Sim, se tivesse que ser assim, saiu do colo e já foi pro colo da outra pessoa imediatamente. Espirrou ali em cima e sabe, essas coisas. É uma coisa muito, muito indireta, né? Teria que ser de uma forma mais direta. Enfim, bom, deixa a gente até entrar um pouco nessa questão da saúde, para depois falar um pouco da gestão e da preparação dos profissionais, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa muita gente, principalmente os nossos espectadores que têm um bichinho em casa e daqui a pouco ele manifesta um problema de saúde e tem tecnologia, até onde eu sei e conheço, para atender boa parte dos problemas de saúde dos animais, né? Tem cirurgias aí, como a gente já viu aí no currículo de vocês, enfim, e tem tecnologias hoje que estão à disposição, né? Então, eu começo perguntando para vocês que são especialistas, qual é o problema mais recorrente, por exemplo, no gato e no cachorro? Problema médico, problema de saúde. Que pergunta difícil da gente responder. Porque são muitos problemas? Porque tem predisposição racial, tá relacionado com a idade, a fase, né, do animal, de cães, gatos. Talvez. Mas não tem assim algo uma ocorrência que leve mais as pessoas. A gente fez um levantamento. As clínicas? A gente fez no hospital ali um levantamento, né? Um dos meus sócios, ele é
Eu falo, ele tem super produtivo e ele gosta de fazer esses tipos de levantamentos analítico. E ele fez um levantamento que a gente deixa na recepção dos hospitais, inclusive assim, os nomes mais comuns que a gente atende, a gente puxa isso por sistema e os diagnósticos mais frequentes também. Então, como a Vanessa ia falar, pele é assim, cabeça, né? Pele, problemas de ouvido, problemas respiratórios, problemas cardiológicos, a gente vê muito isso. E cão é o paciente mais comum também, é uma porcentagem muito mais alta de cão do que gatos. Os gatos são um pouquinho mais resistentes, é isso? Ao meu ver, tem mais cão do que gato, na verdade. Sim, né? também essa é a grande questão. Também né? tem isso. Então, claro. é por isso, eu vejo, principalmente na ortopedia, com certeza, cães têm muito mais problema do que gatos, né? E acredito que em tudo também, mas acho que está relacionado diretamente a essa população maior também. Mas o gato, eu estou falando aqui empiricamente, sou leigo, né? O gato não se cuida mais, o gato não é mais inteligente, ele não se protege, ele não se protege mais. Eu tenho essa impressão, assim, que os gatos são mais inteligentes, não. Claro, fora umas loucuras que às vezes dão, os passeios noturnos voltam todos estropiados, né? É que o gatinho é um mundo à parte, não adianta. Ele é um ser mais independente. Às vezes eu acho o cachorro mais aventureiro, assim, aí se machuca sem querer e tal. É diferente, eu acho que o gato é mais cuidadoso mesmo. Eu tive um boxer que mordeu 3 vezes um porco-espinho. Sim. Exato. Aí eu tive que levar 3 vezes, né, uma à distância, porque eu não estava na cidade. Então, a distância, eu tive que levar ele todo cheio de espinho verde no focinho. E aí eu acho que o gato talvez aprenda, às vezes. Talvez seja mais... gato, né? Mais safo, mais escaldado. Gato escaldado. Aí já vem mais malandro. Mas a gente até pode falar um pouco sobre isso, que a medicina veterinária evoluiu tanto, né, nos últimos 15 anos, aí a gente pode dizer, e há um nicho de médicos veterinários que atendem somente felinos, somente os gatos, né? E tem uma especialidade porque eles são bastante diferentes dos cães e tem doenças que são diferentes, né? Dos cães. Então, já evoluiu tanto esse olhar, esse cuidado, as necessidades dessa espécie que se trata, às vezes, de forma bem específica mesmo. Eu vou entrar um pouquinho mais fundo, talvez tornando as perguntas um pouquinho mais difíceis. Bom. É gincana aqui hoje no Cruzando Conversas, na nossa confraria. Mas vocês estão preparados, eu tenho certeza. Tem raças que são mais suscetíveis a determinadas doenças? O doutor Daniel falou em cardiologia. Eu já ouvi muito falar sobre cachorro que tem coração mais fraco, enfim. Existe esse tipo de a questão ortopédica, né? Eu vejo os linguicinhas aqueles, né? São os bacês, né? Mas eu vejo mais os linguicinhas com problema nas pernas. Eu estou errado? O linguicinha tem muito problema de coluna. Coluna, né? O dashhound, né? Isso. Ele tem muito problema de coluna. Não é o bacê, é o dashhound. Tu teve um boxer, né? O boxer é um cão que tem problema de coração. E tumor também, tumores, infelizmente. É uma raça morreu que tem muito de tumor, infelizmente. Hoje em dia a gente vê também, tem um centro oncológico e a gente vê ali muito atendimento de Golden também, é uma raça que está muito predisposta. Tem muito essa predisposição racial. Cachorro lindo. Lindo, maravilhoso, super ativo, né? Sim. Só quem tem sabe como é que é, mas é maravilhoso. Come as cadeiras, come tudo. Exatamente. Assim, eu falo, num apartamento tem que pensar bem se vai ter um Golden, mas tem gente que encara essa empreitada aí. Mas são, assim, na parte ortopédica, então, nem se fala. Tu tem uma gama infinita de raças extremamente predispostas. Um exemplo, assim, o pastor alemão, um tempo atrás, a famosa displasia de quadril, que a gente trata hoje em dia com prótese, né, que é uma das cirurgias que eu faço. O pastor alemão foi uma raça extremamente acometida. Hoje em dia, a gente tem algumas raças, como o Lulu da Pomerânia, por exemplo, o Yorkshire, que foi há um tempo atrás, que tem muita luxação de patela, que é outra alteração ortopédica muito específica, né? Isso se deve, a gente vê isso muito nessas raças que acabam se tornando muito difundidas, né? Que acaba tendo uma venda
maior, né? Tem uma procura maior do cliente final. Tem um marketing maior, às vezes, né? E aí, a mídia fala mais de algumas E, na raças. verdade, são raças que realmente despertam um interesse maior, porque é mais bonitinho, porque tem um temperamento bom, só que isso gera um cruzamento intenso, né? Para produzir, né? Mais cães para venda. Tu acaba tendo muito cruzamento de consanguinidade, né, de parentes, e isso seleciona uma genética talvez recessiva que vai gerar doenças. E o Lulu da Pomerânia é clássico, né? Tu tem essa manifestação forte da luxação de patela, e eu já falei até uma vez numa live, que existem várias maneiras da gente controlar isso, assim como foi controlado no pastor alemão, inclusive, né? Então depende do homem também fazer esse manejo, né? Assim, tipo, pelo menos que se controle algumas coisas para não chegar lá num processo final e tu ter um bichinho com alguma alteração importante. Ou seja, precisa de informação, as pessoas precisam ter essa informação. Precisa. Até antes de escolher o Claro. animal, né? Porque às vezes ela se informando, ela vai dizer, esse cachorro é predisposto a isso, esse gato é predisposto àquilo, não combina com o nosso tipo de vida, Isso. né? O temperamento é fundamental. A disponibilidade da família em hiperatividade. passear ou não, de É. levar a parques. Claro. Tem algumas raças que são cheias de energia e que precisam gastar essa energia. É. E às vezes também a questão, desculpa lhe interromper, Imagina. Vanessa, a questão de crianças. Você tem uma criança dentro de casa, a vinculação da criança com esse animal, e esse animal daqui a pouco tem um problema de coluna, e aí vai ter que usar prótese ou até vem a falecer. Imagina a situação, né, envolvendo a criança e tal, o desespero, a decepção dessa criança, Com é uma criança certeza. pequena. Tudo isso tem que prever através de informação. Vocês têm essa informação hoje em dia, dá para minimizar, né, os problemas, reduzir, como é que é? Política de redução de danos, que a gente fala muito também. Exatamente. Mas assim, e os gatos? A gente falou dos cachorros, dos problemas dos cachorros. Gato também tem predisposição para alguma coisa? Gatos têm algumas viroses que são específicas de gatos que a gente pode prevenir com vacinação, né? E até é bom a gente falar um pouco de medicina preventiva, né? Tem alguns cuidados que a gente pode, né, para falar de prevenção, mas os gatos, talvez o maior desafio sejam com as viroses, né? Que eles têm a FIV, a FeLV, né? Quem é gateiro ou gateira já sabe desse desafio, que predispõe a outras doenças, né? Ou cuidados mais específicos a se ter, né? A gente tem ainda uma população menor de gatos no Brasil, né? Em outros lugares do mundo já houve uma inversão, se tem mais gatos do que cães, né? Até pela questão dos ambientes urbanos, né? Espaços mais reduzidos, né? E pessoas com menos disponibilidade para passeios. Os gatos acabam tendo um temperamento, um comportamento domiciliado muito mais tranquilo. Claro. E aqueles gatos que vivem aí em casa com acesso à rua, a gente tem outros desafios, né? E aí a gente pode minimizar Inclusive isso. na parte ortopédica. As fugas, os atropelamentos, Muito gato atropelado? Gato atropelado. traumas de coluna. Existe a síndrome do gato paraquedista, que é o gato que né, além dos atropelamentos, o gatinho que acaba tendo uma vida um pouco mais livre, ou mesmo em apartamento, eles acabam tendo uma queda de andares altos, né? Eles são curiosos, eles exploram o ambiente. Tem uma denominação que a gente fala, é o gato paraquedista mesmo. Isso é descrito em literatura, né? Que coisa. E porque eles sabem cair e eles vêm meio que planando, né? Eles abrem as patas e vêm já vi tentando isso, planar claro. para reduzir o impacto. Mas assim, eles Às vezes chegam não dá com... certo. Dependendo da calculam altura, mal. exato. A queda, assim, as lesões que acontecem dessa queda, tanto ortopédicas quanto pulmonares, mandibulares, elas são meio que um padrão, porque a queda é sempre mais ou menos igual, eles caem mais ou menos igual, tentam cair em pé, e aí batem o peitinho no chão, quebram pata, quebram a sínfise mandibular. Então, isso é algo muito específico também de gato. Óbvio que cão também cai, só que daí o cão, coitadinho, cai, daí cai de qualquer jeito, né? E aí tem múltiplas fraturas, inclusive, assim.
Então, na parte... Mas em compensação, o cachorro raramente se atira de uma altura, né? e Aí tal. o cuidado que a gente tem que ter, se o gato mora num apartamento, tem que ser igual telado. criança pequena. Tem que ser telado, olha mesmo só, na tela que se então. usa para Olha crianças. só. E aí a gente previne essa lesão, esse sofrimento, né? Sofrimento, que Do pode animal, levar Porque da à gato família. morte. gosta de uma janela, né? Gosta, e às Nossa, vezes impressionante. um Ele passarinho explora. passou, por mais que seja acostumado, às vezes o gatinho ou o cão mesmo, o cão também cai, já está mais senil, e aí começa a perder equilíbrio, perder um pouco a visão e se atrapalha e cai. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para vocês, pela minha experiência também pessoal. Eu tive alguns gatos que parece que eles enlouqueceram. Não tem essa coisa, não sei se é ligado à velhice, mas o gato não tem um pouco mais de como é que eu vou chamar isso? Crise de consciência. Eu tive 4 gatos, 3 desapareceram. Eu não sei se morreram ou não, desapareceram, eles nunca mais Mas voltaram. é a casa daí. É casa. Daí tudo nunca pode mais acontecer. voltaram. É que, assim, gato é mais temperamental, essa é a verdade, né? Independente, né? Exato. Futebol Independente. clube. E aí gato em casa, ele pode sair o que é mais comum, né, nas saídas, algum acidente, né? Acaba não voltando por causa disso. Se ele já era acostumado a sair, provavelmente ele voltaria, mas às vezes algum cão, às vezes Um carro, né? atropelamento, Pode acontecer. exatamente. Não, mas eu Tudo digo pode assim, ó, acontecer. eu já vi alguns amigos também já comentaram isso, e o gato começa talvez ficar um pouco mais velho, e aí começa a ter umas saídas meio longas, aí volta com arranhado, porque Isso, brigou. Se encontrou outros gatos e tal. A gente sabe que eles voltam todos machucados, ou o cachorro, enfim, ou fugindo, ou se metendo no mato, sei lá. E aí essas saídas vão ficando rotineiras, cada vez mais longas, né? E aí às vezes não volta, que é o que o senhor está dizendo. Mas já aconteceu com um felino meu, dela começar a demonstrar em casa alguns atos. Por exemplo, fazer fezes fora do lugar. Isso é bem... Começa fazendo o corrimão da sacada, no meio da escada, no quarto das crianças, quando não fazia. Sim. Então, será que está ficando velhinha? Será que está ficando louca? Será que está chamando a atenção? Aí é questão do Pode achar que é uma pergunta simples, mas a resposta não é. existe. Aqui só tem Muitas pergunta coisas. de gincana, né? Muitas Muitas coisas coisas podem podem levar influenciar. Por exemplo, o gato não gosta muito de mudanças, né, dentro do ambiente dele. E ele manifesta isso. Então, assim, ele não gosta da areia que está na promoção. Ele gosta que seja usado sempre a mesma marca da areia. Que maravilha! Então, se mudar o local, né, da caixa de areia dele, o banheiro dele for mudado de local, se mudar a areia dele, pode haver distúrbios de eliminação. Olha só que E ele loucura. fazer em outro lugar, às vezes até do lado da caixa. Né? Quando se introduz um animal novo também no ambiente, tem vários cuidados e às vezes a gente vai observar, né? A queixa vai ser fez xixi ou cocô fora do lugar. Porque às vezes é uma manifestação dele, não estou satisfeito com isso aqui. E é um jeito de mostrar, né? Não tá Incrível legal. Isso é um mundo, né? É um mundo fascinante, né? De possibilidades e de reações, meio parecido com criança, né? Mas também tem algo de adulto também. E tem a coisa do animal que a gente não consegue às vezes perceber. Vocês conseguem porque vocês são especialistas, mas a gente que é simplesmente um companheiro do animal, às vezes não consegue perceber o que o animal está querendo dizer, né? Como vocês estão dizendo que às vezes acontece o protesto, né? A manifestação, enfim, da mudança. Dizem que a gente se muda da casa, mas o gato não muda, né? Diz que as famílias saem, exato. trocam de residência, o gato fica. O gato não Dizem gosta da que o gato gente, é da ele casa. gosta da casa. Ele Eu acho que é gosta uma da casa. lenda. Isso é bem variável. Um pouco exagerado. Eu tenho gatos em casa, tenho cachorro tive e tenho também. crianças. Eu tenho uma combinação. Todos convivem Todos harmoniosamente. convivem muito bem, harmoniosamente. Os gatos não são seres independentes, eles acompanham a rotina das crianças, deitam com elas, vivem, acompanham Dorme a com os chegada. cachorros às vezes também, né? Sim, dormem. Eu tenho uma cachorra que dormem juntos, é uma relação bem harmoniosa eu tive lá. isso também. E eu não tenho nesse caso, da super independência, porque às vezes as pessoas acham que gato é só super independente. Não, ele só tem um jeito dele de se relacionar. São mais na deles. É o jeito dele. Eles Vocês são todos desculpem eu estar dando especiais. muito exemplo pessoal, mas é que vou me lembrando das histórias. Uma vez eu esvazei um apartamento, eu tinha um gato, vazei o apartamento que eu ia me mudar. E o gato ficou só olhando, né? Sim. Esvaziou tudo assim? e foi a cama, foi a geladeira, não sei o quê. Quando eu fui ver, a última coisa foi pegar o gato. Cadê o gato? O gato estava escondido dentro do buraco do tanque
dentro, assim, no buraquinho, que eu tive que enfiar a mão e tentar tirar ele, porque ele não queria ir embora. Eles são especialistas. Ele não queria ir embora, ele estava traumatizado com aquilo, o que está acontecendo? Ele é mais desconfiado, né? Também ele vê assim uma mudança de ambiente, ele não está entendendo. Talvez aquilo seja um risco para ele. Bom, na dúvida eu vou me proteger aqui. Exato, a gente vê muito isso no consultório. No consultório, às vezes tu tá ali conversando, bom, cadê o gato? Daí, lógico, o gato é assim, né? É padrão. Qualquer veterinário, entrou o gato, fecha a porta, fecha tudo, não pode ter nada, escapar, né? Porque eles escapam. Mas mesmo no consultório ali, com o tutor junto, daqui a pouco tu tá, cadê o gato? Precisa examinar o gato, tu não acha. E eles se escondem. Em cada buraquinho assim, é difícil de achar mesmo. Para prolongar a vida dos animais, hein? Antigamente a gente, eu acho que nem as pessoas, né, morriam mais cedo, essa possibilidade, né, esse índice de uma vida mais longa, né? Uma longevidade, como a gente estuda para os humanos no Brasil. Cachorros, gatos, pets de maneira geral vivem bem menos, mas eles estão vivendo mais com essa tecnologia toda, com esse ensino, esse aprofundamento de conhecimento de vocês? Sim, acho que a prevenção, a tecnologia, a evolução da veterinária, né, a atenção aos cuidados e a possibilidade de diagnosticar mais precocemente, associado à evolução dos tratamentos, estão fazendo com que os animais vivam mais tempo. E hoje a gente nem fala assim, é muito velhinho, não vamos mais fazer o tratamento, né? Porque a vida, deles aumentou, né? Estão mais tempo conosco. É isso, doutor Daniel. Eu costumo dizer que eles vivem mais e, graças a Deus, hoje em dia melhor. Inclusive, é igual a gente mesmo, né? Tem mais qualidade de vida, né? A gente costuma falar... A minha avó, ela, né, de 70 anos, era uma vozinha, assim, né? Hoje em dia, uma senhora de 70 anos é uma senhora que tu vê, assim, que tem muita energia, né? Tem uma qualidade de vida melhor. Nos cães a gente vê isso também, né? Cães de 12, 13 anos, antigamente, eram cães que, pela falta de diagnóstico, inclusive, pela falta de atenção, pela falta de tratamentos específicos e inclusive de especialistas, tu tinha cães que sofriam de alguma patologia que ninguém nem sabia, né? Por exemplo, doenças cardíacas, doenças endócrinas. Eles têm praticamente quase todas as doenças que nós mesmos temos, eles têm, né? Então, doenças neurológicas, articulares. Então, antigamente, tu tinha, não, ele tá velhinho, tadinho, ele tá velhinho. Nem o tutor ia atrás para descobrir o que era. E às vezes o próprio veterinário dizia, não tem o que fazer. Não dá para anestesiar porque é velhinho, porque antigamente tu não tinha tecnologia para fazer uma boa anestesia e tinha risco de óbito mesmo na anestesia. Hoje em dia não. Hoje em dia tu anestesia... Eu operei, o mês passado, um cãozinho de 18 anos com hérnia cervical. Ele ficou tetraplégico da noite para o dia com uma hérnia cervical. Há 10 anos atrás, o risco de colocar numa mesa cirúrgica era enorme. Hoje a gente colocou, fez a cirurgia, no outro dia estava andando, super tranquilo, entendeu? Então, não estava andando antes da cirurgia? Eles voltou a andar depois. O cão faz muito isso, né? Não tem muito isso na medicina humana. Assim, a medicina humana, geralmente, tu começa a ter quadros de dor, dificuldade locomotora. Cão, o dachshund, como tu disse, o linguicinho, é muito comum ele ter a hérnia hiperaguda. O disco intervertebral na coluna rompe, faz compressão da medula espinhal, eles paralisam agudamente. Às vezes doutor, ele estava caminhando, deu um grito e começou a se arrastar. E esse cão, ele tinha uma hérnia cervical, então, sendo no pescoço, tudo que está para baixo paralisa. Ele ficou tetraplégico da noite para o dia. Cão de 18 anos. Antigamente, sacrificar, não tem o que fazer. Hoje em dia, não. A gente vai lá, faz ressonância magnética, visualiza a hérnia, vê a gravidade dela, vê o comprometimento medular. Bom, vamos operar, faz exame de coração, faz exame de sangue, para ver assim, esse paciente, apesar de idoso, ele tem condições reais de passar por uma anestesia com bastante segurança. Bom, vamos colocar na mesa, trata e trata muito bem. E devolve qualidade de vida. Entendeu? Para um cãozinho de 18 anos. E isso vai, né? Cães de 10 anos ele já é considerado um paciente idoso. Né? E começa a ter já. A gente recomenda, inclusive, né? Check-ups, né? Check-up anual, assim como a gente faz, né?
Com 40 anos, tu vai lá, faz um check-up anual ali, tu vai para ver se tem alguma alteração. O cão também precisa desse cuidado, porque às vezes tu diagnostica uma alteração cardíaca precocemente, tu trata isso e tu tem uma qualidade de vida e uma longevidade também muito maiores, assim, sabe? É super interessante. Que bom, que interessante. Deixa eu fazer mais uma pergunta de gincana. Depois do gato, depois do cachorro em primeiro lugar, depois do gato, qual é o terceiro animal que vocês atendem mais? Aí, Nas clínicas, né? de Não, pet, acho que são entram os pássaros, pets imagino. não convencionais. Aí começam a entrar, Mas não vem o pássaro em terceiro? Não vem exóticos. as aves em terceiro? Acho que Em terceiro talvez lugar? nós não tanto, talvez venham É? mais coelhos, ratos. Coelho, hamster, essas coisas. Porquinho isso? da Índia. Exatamente. Porque no Porque Brasil, existe- diferente dos Estados Unidos, tem uma política diferente Tem. para animal doméstico, né? Por exemplo, George Clooney tinha até pouco tempo atrás um porco. Um porco desse tamanho, dentro do apartamento dele, né? Claro que o George Clooney tem dinheiro para ter um porco dentro do Pode ter o que ele quiser. nenhum. Ele pode né? Lá no seu loft em Nova York. Mas aqui, por exemplo, não se pode levar um porco para dentro do apartamento, né? Tem problemas eu acho com que- eu o acho que IBAMA tem- e tudo mais. É uma questão de legislação. Ah, sim, sim, né? sim. Aí então ficamos com o porquinho da Índia, ficamos com hamster e tal. Mas a minha curiosidade é a respeito de aves, por exemplo. Essas não são tão tratadas? É que assim, existem clínicas, hospitais especializados no animal silvestre exótico, perfeito, né? perfeito. Então, assim, Um papagaio, por exemplo. papagaio, caturrita, canário, tu tem esses Calopsita. hospitais calopsita Se usa muito que agora, tá na moda, fazem né? esse atendimento. Daí, por exemplo, o hospital de cães e gatos acaba não absorvendo muito essa demanda, porque vai já para essas clínicas que já sabidamente têm mais experiência nisso. Porque é um né? atendimento muito diferente. Muito diferente, muito diferenciado. É bem muito específico, né? bem muito, muito. Mas eu já atendi águia, eu já operei águia. Sim, já operei águia de uma empresa do aeroporto que fazia controle das aves. Olha só. Então eles treinam águias, gaviões, Pra são ficar de olho nas treinados outras. para espantar as aves da pista. Ah, sim. Porque a ave vê o predador Uhum. e elas são super treinadas. E são aves caras, inclusive, porque tem todo um envolvimento, Claro, treinamento. imagino. A Hayabusa, a empresa, né? Ela faz o treinamento e faz esse controle ali. O aeroporto contrata essas empresas. E qual é a aí cirurgia que o senhor fez? essa águia se chocou, uma águia jovem, até ela se chocou com um avião. E aí ela fraturou a pata. Olha só. Daí a gente faz cirurgia. Eu adoro isso, né? É minha área, assim. Sim. Eu adoro tratar o silvestre. A recuperação assim, demais. ortopédica e Daí tal. tu tem a tecnologia hoje em dia para operar uma patinha de uma águia, inclusive. Incrível, assim, com né? boa recuperação. É Incrível. muito legal. Ela voltou a trabalhar, inclusive, essa águia. Já operei tartaruga na época da URGS, Sim. tartaruga. Tartaruga, é Bugio, mesmo. fratura. Tinha uma época, nos anos bugio. 80 era uma febre, né? Ter tartaruga em casa, dentro dos exatamente. baldes, dentro mas ainda- dos tanques, né? E ainda tem muita gente Ainda que tem, tem, que ainda tem tem. Ah, sempre tartaruga. tem, né? As tartaruguinhas, mas sempre O que mais? Mais algum animal assim de estimação que vocês coelho, são diferentes? O mais coelho? uma vez, já fiz Coelhinho. cirurgia O mais coelho uma dá muito vez. problema, não? Eles, O coelho vive pouco, não vive? eles têm um tempo de vida mais curto, assim como os ratos, porquinhos da Índia, os hamsters, eles têm um período de vida mais curto, né? O coelho, entre esses, vive mais, tem uma média de 4 a 5 anos de vida, se não me falha a memória. Quando a senhora fala rato, é rato de verdade? Tem gente que tem rato ou é o hamster? Não, é o roedor? Vamos falar roedor, mas ele é... Eu fiquei imaginando um rato em casa, né? Mas tem gente que tem rato como ratos. se fosse o rato cinza, que é tipo o rato de esgoto. Tem gente que existe um comércio desse tipo de animalzinho de pet, inclusive. Lógico que ele não é o rato que foi Não pego é o no rato esgoto, sujo ali do Não, mas banheiro. ele é O aquele ratão de rato banhado. só que criado, né? Criado em cativeiro ali. Tem o rato branco, que é o rato de laboratório. Claro, isso, é. Eu mesmo, eu tive uma estagiária que ela tinha um rato, ela tinha um cinza e um branco. Assim, tu olhava, é um ratão que saiu do bueiro. Mas, ele era de estimação e tu vê que ele se adapta, né? Ele vira um pet. Então até isso tem. Hoje em dia, e a gente vê isso no mercado pet, o próprio Ruben fala muito isso, que é um dos sócios ali, que o grande boom aí, do próximo boom do mercado vai ser esse mundo mais de animais mais exóticos mesmo, né? Desde
de iguana, dos répteis, furões, esses roedores, Iguana, as aves, porque assim, é mais fácil tu ter, né, dentro de um apartamento que hoje em dia com aumento de densidade demográfica, com a urbanização, tu acaba tendo as pessoas morando mais verticalmente, né? Então, é muito mais fácil tu ter uma caturrita num apartamento do que ter um labrador no apartamento, entendeu? Claro. E menos custoso, inclusive, né? Então, a gente vê isso, e é um movimento que acontece já no exterior. Estados Unidos é muito forte já, os animais exóticos lá, né? É muito forte. Eu acho que esse é um recado importante que nós precisamos reforçar aqui nesse programa. Não sei se vocês concordam, mas assim, as pessoas precisam escolher animais que se adaptem à sua vida, ao seu tipo de vida, ao tipo de vida que aquele dono vai poder dar para o animal. Perfeito, Né? isso é bem-estar então, animal. assim, tamanho, já falamos disso, né? A personalidade do Muito animal, importante. né? O E tipo hoje de em coisa que ele dia- precisa de espaço, né? Hoje em dia tu O acha tempo, isso a atenção, se é um animal muito carente, que não é tão independente, né? E a pessoa trabalha 12 horas por dia, não vai funcionar. Não pode, Não vai. O animal vai morrer de depressão. Exato. Abandonado. E tu acha isso no Google. Lógico, fazer uma consulta hoje... Não, faz uma consulta com vocês que é melhor. E eu não digo nem com a gente, porque hoje em dia tem especialistas na área de comportamento animal, por exemplo, que é como se fosse o psicólogo, psiquiatra, né, de cães e gatos. Então essas pessoas sabem mais do que qualquer um, eles são especialistas nisso, sobre o temperamento, sobre como agir, sobre qual cão escolher. Então tu pode Tipo até de fazer uma comida também, de consulta, alimentação, olha, eu né? tenho um apartamento assim assado, minha rotina de vida é essa. O que o senhor recomenda? O que o doutor recomenda, né? O especialista em comportamental, o que você recomenda? Existe essa possibilidade, desde essa consulta especializada, até no Google, né? Tu entra ali, perfil da raça, fala do temperamento, fala do que é esperado. Não, daqui a pouco eu fico pelo. pensando assim, o senhor estava falando, né? Daqui a pouco eu compro lá um sabiá, um periquito, sei lá o quê, né, na gaiola e tal, porque eu acho bonito, assim, de segunda a sexta, eu acordo cedo. Aí sábado, domingo eu gosto de dormir um pouquinho mais tarde, sim. mas o animalzinho vai piar, né? Vai cantar na mesma hora. No mesmo, então tem que estar preparado para isso. Daqui a pouco a pessoa se desgosta, né? Acaba abandonando, acaba Isso entregando para acontece, outra. infelizmente. Né? Acaba entregando para outra pessoa, largando na rua. Infelizmente Né? Isso é acontece. muito triste também. Muito triste. Porque as Pra pessoas não todos, se né? prepararam. Para todos os lados, né? E aí é mais um animal abandonado na rua, né? Deixa eu também dizer, lembrando, eu não tinha notado aqui, que também vocês falaram das raças, e eu acho que também vale para esse tipo de animal também. Às vezes, a mídia, obviamente, contribui, né? Às vezes se fala mais de uma determinada raça, de mais de um determinado animal, né? Um cachorro Propaganda. pode estar na moda, né? Entra na moda, sai na capa de um jornal, alguma coisa assim. Tudo influencia. Provavelmente aumenta, né? E os filmes, né? Claro. Então, sim. se passa um filme assim, as crianças, né? Adoram e tal. cachorro do filme. Aí tem o Marley e eu lá. Foi o boom do Golden. Qual é né? o cachorro? Do Golden, Era o Golden, né? Ou era um labrador? Era um labrador. na época, nem era do Bagunceiro que estraga tudo, não sei se ele é assim mesmo na realidade, né? Mas que comia os pés das mesas, rasgava a calça das pessoas, então tem que estar preparado para isso. Não, eu achei bonitinho no filme e eu quero um Marley. Pai, eu quero um Marley igual lá, né? Então tem que estar preparado. Acho que também na época do Rio, né? Aquele desenho animado do Carlos Saldanha, que é maravilhoso, todo desenhado, que tem aquela ave azul, não me lembro agora o nome dela, mas era uma ave. Era uma arara arara azul. Arara azul que é um símbolo brasileiro, inclusive, muito raro, difícil de achar. Provavelmente ali milhares de crianças, pai, eu também quero passar. Então toma um papagaio, toma não sei, alguma coisa aqui, um periquito e tal, para acalmar a criança. E depois a criança não cuida, se desgosta, né? Aí o bicho fica lá abandonado, acaba até, provavelmente animais como aves acabam até morrendo, né? Criança é gaiolas criança, e né? tal. Não adianta. O pai que tem que tomar a decisão. Tem que Olha, ter é essa certo clareza, que vai né? sobrar pro pai, né? A criança pode até negociar. Não, eu vou cuidar. A minha filha mesmo, eu tenho uma filha de 7 anos, eu vou cuidar. Por ela teria 10 cachorros dentro do apartamento. Não, papai, vamos comprar um filhote de Golden. Eu falei, não, primeiro que ele não vai ficar só filhote, né? Eu cuido. É certo que não vai cuidar, né? Então, tem que fazer essa análise mesmo. Aproveitando esse ensejo, eu sou um cinéfilo inveterado, adoro cinema, adoro filmes, e eu me lembro dos anos 80 de ver um filme sobre os Dobermans, A Noite dos Dobermans, se eu não me engano, o filme,
que classificou o Doberman como um animal extremamente perigoso. Sim, sim. E aí veio a mística, vou perguntar para vocês agora se é lenda ou se não é lenda, Posso da imaginar. dor de cabeça do Doberman. Se ele tiver dor de cabeça, se ele não tomar um paracetamol, ele enlouquece e mata as pessoas. E aí a segunda pergunta, já emendando, parece que o Doberman nem existe mais, que a raça já está diminuindo, ou terminando, ou já terminou. Existem raças que aos poucos também vão terminando. Não é isso? Vamos começar do início. Doberman tem dor de cabeça, não tem? Isso é mito? Não. É uma lenda? Não, é uma lenda. Que se Eles criou em têm volta outras deles. doenças, mas acho que a mais conhecida, que é característica do Doberman, é um problema de coração, que é típico dele, mas nada tem. E a síndrome de Vobler também, que é uma também, instabilidade, neurológica. que daí é a minha área, que é uma instabilidade da cervical. E aí causa incoordenação motora. Mas não muda o comportamento deles, Não, ele essa fica questão mais do raivoso. comportamento, eu lembro disso. Eu, como criança, eu tinha um vizinho que tinha um Doberman, eu morria de medo dele, o Golias. E ele, o que falava é que o crânio era muito pequeno, que espremia o cérebro. Exatamente. Mas não é. O cérebro crescia mais do que a cabeça, né? Não tem. E Porque assim, até existe essa doença humana, né? Que é a hidrocefalia, não é isso? em cão também. também há Exatamente. doença. Mas aí é por outro Mas não motivo. é uma coisa característica da genética, raça. nasceu com a caixa craniana pequena. Não é. E são, lógico, são cães potentes, né? E impressionam pela musculatura, De grande porte pela também. mandíbula, pelos dentes. Sim. E são cães de guarda, né? Então, claro, muita gente na época que era o auge do Doberman, e certamente os filmes influenciam, Claro. né? Porque daí tem o cara que quer ter o cachorro, que né? Mas muita gente comprava, tinha para guarda mesmo, para empresas. Claro, então, isso, daí, assim, além de ser um cão já que tem um perfil assim para guarda, são cães que realmente eram utilizados para guarda e treinados para isso. Para serem agressivos, Daí né? começa a vir a fama atrás disso. Mas são cães que também, se forem cuidados com outra pegada, no sentido de carinho, de ser um pet mesmo, também seriam bons pets, assim, né? Nós temos que fazer um intervalo, mas deixa eu só esgotar ainda sobre essas lendas. O Chow Chow, que é aquele cachorro da língua roxa, né? Isso. Sim. Diz que ele não late quase nada, não emite nenhum som. Mas daqui a pouco ele pode pegar desprevenido alguém e morder, porque ele é muito violento. É o terror dos veterinários. Ele é como é que se diz? Ele é traiçoeiro, é verdade? A palavra não dá pra dizer traiçoeiro, mas ele tem um temperamento que ele é muito discreto na sua ação, vamos dizer assim. É um Então, cão Discreto na mordida oriental, também. né? É um cão oriental, É um cão assim oriental. como Isso. os orientais, parece que eles são mais... Eles são Fleumáticos, são são na dele silenciosos. ali, eles não demonstram muitas emoções, elaboram. parece isso, né? E aí, realmente, tu pode ter um bote, uma mordida meio inesperada. A gente toma muito cuidado sempre. Eu atendo muito Chow Chow porque eles têm um problema específico da raça de ligamento cruzado. E a minha especialidade, infelizmente, no exame clínico, tu vai gerar dor, né? Para examinar, tu vai cutucar a ferida. E aí são cães que eu sei, ali é obrigatório, coloca uma focinheira. Senão né? ele morde pode morde o morder doutor. o tutor, inclusive, na hora da dor Da dor, ali. do desconforto. Porque, e são cães que, inclusive, em alguns banho e tosas, o pessoal evita, né, de receber para fazer o banho e tosa, porque tem um risco maior mesmo, assim, sabe? Ou seja, É, os cão que não... Como é que é? Cão que late não morde? Exatamente. E o Chow Chow, realmente, ele não late, e aí que ele pode morder talvez. O também. pincher rosna, mostra os dentes e morde E morde também. Pois é, o Pinscher é rei de mostrar aqueles dentinhos. E ele é um dos campeões da raça preferida no Brasil. Pois é, ainda tem, né? hoje. Pinchers e ainda Poodle é. ainda tá lá dentre as raças, né? Elas estão... Verdade. E aí, perguntando sobre a extinção das raças que eu tinha falado antes, que é o caso do Doberman, que parece que não sei se existe ainda ou não. Existe. Porque Existe, o Doberman, mas quando o senhor pouco. falou de vigia, né, de segurança, ele veio muito antes da geração dos Rottweilers e dos Pitbulls, que são cachorros claro, também considerados agressivos. claro. Também o Rottweiler, principalmente contratado para empresa, Pra né? exato, Para vigiar de exato. noite e tal. O Doberman é o avô dos Rottweilers, o avô, né? exato. Agora, por exemplo, pequenês, ele sumiu? Ele é uma raça que tem bem menos, né? Mas ele sumiu? Ele vai sumir? O que vai acontecendo? Ele existe. existe. Na verdade, são raças que saem um pouco de moda De e moda. a gente vê Tipo menos, mas escondidos. elas não entram em extinção. Elas estão presentes. A gente É um atende. cachorro anos 80 também, pequenês, né? Entendeu? Assim como provavelmente, talvez daqui a 10 anos,
você vai ver bem menos Lulu da Pomerânia, porque talvez Sim. venha uma Shih outra Tzus raça que a que gente seja o ainda vê. Xodó, o Shih Tzu, Shih Tzu assim como teve um Poodle, filme, né? Teve um filme, Sete Homens e um Shih Tzu, parece. Parece que teve, E aí tinha até o Colin Farrell, tá, os bonitões lá do cinema, e aí pronto, aí começou a venda do Shih Tzu. Né? Mas é uma raça boa também, assim, né? Ele Para se adapta ao apartamento, ele tem uma energia mais tranquila. Mas também tem algumas doencinhas assim que... Se perguntar para o veterinário, a gente sempre vai falar melhor, alguma característica das doenças. E é bom saber isso porque pode se prevenir, né? Claro. Dependendo da doença, a gente vai trabalhando a prevenção delas, né? O meu sonho sempre foi ter um Snoopy, né? O Snoopy é o Beagle. O Beagle, né? Mas Lindo. diz que ele gosta de uma cadeira, de uma então, mesa. é um cão que de madeira. Originalmente é um cão de Isolate. caça, né? Então, Então dentro de apartamento não tem como, né? para fazenda, acostumado a caçar, Ou gastar casa energia. tem que ficar na parte Foi externa. dentro de casa, falta espaço. E aí ele vai canalizar a energia em alguma outra coisa. E para quem é asmático, né, a velha dica, ou quem tem problema de respiratórios em casa, quem tem muito sofá, muita almofada, quem gosta dos seus sofás e das suas almofadas, eu vou dar uma dica aqui, vocês me referendo ou não, prefira sempre o pelo curto do que o pelo longo. Não adianta ter um cachorro lindo, maravilhoso, né? Totalmente peludo, como o Golden Retriever, que é lindo, aquele pelo é lindo, mas vai largar um monte de pelo. Então pega um pelinho mais baixo, né? Facilita, Pra né? Até a soltar limpeza da casa. A higienização facilita, mas às Errado vezes, ou tô certo? às vezes o pelo curto, ele tem um tempo de crescimento e queda mais curto do que o de pelo longo. Certo. Né? Certo. Então os dois é importante, os dois vão perder pelo. Os dois. Mas O pelo longo longo vai perder mais pelo, não é? não, O pelo não necessariamente. mais comprido, inclusive, não? O pelo vai, com certeza, vai ser mais comprido, mas pois a frequência de... Às vezes o de pelo De queda curto vai ter igual. o de pelo curto pode perder mais frequente. Então pode perder uma quantidade maior, apesar do pelo ser menor. Só que lógico, um Golden é um pelão, né? Dá 10 cabelo, de um cachorro. É que eu acho que vai dar uma impressão de sujeira dá mais sim. rapidamente. Eu né? tenho em casa uma de pelo curto, que é uma mini dálmata, que é uma vira-latinha que chamam de dálmata, mas é bem pequenininha, e um mini pastor, que é um pastor com linguiça. Só que então ela é pelo curto e ele é pelo longo. Bom, tu só vê o pelo dele. É um pelo, como se fosse um pelo de pastor, assim. Tu vê o pelo dele pela casa toda. A dela é mais discreta, assim, é branquinho, pretinho, ele se camufla mais também, assim, né? Nós vamos fazer um intervalo, nós vamos falar no próximo bloco, a doutora Vanessa quer falar sobre prevenção, vacinação e vamos falar também sobre a gestão, né? a preparação de profissionais para o mercado pet, porque é importante também a gente confiar numa boa clínica, numa boa loja, num bom profissional também. Isso é importante, nós vamos dar umas dicas aqui para separar também o joio do trigo no mercado, na qualificação do mercado pet. Esse é o nosso assunto da confraria do Cruzando de hoje. Rápido intervalo, é curtinho, eu espero vocês. De volta com Cruzando as Conversas na tela da sua RDC TV. Hoje, confraria das sextas-feiras, confraria do Cruzando Mercado Pet, com a doutora Vanessa Beregaray, doutora em veterinária pela URGS, doutor Daniel Cia, fundador do Grupo Hospitalar Pet Suporte. Você está aqui aproveitando as orientações, as informações, estamos destrinchando esse mercado e a qualidade também do profissional que atende nesse mercado, que atende o seu bichinho em casa, o seu animal de estimação, né? Eu estou tirando muitas dúvidas aqui pela minha experiência empírica com animais de estimação. Tenho certeza que você em casa nessa sexta-feira também está gostando bastante. Lembrando que o nosso Cruzando as Conversas conta com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. RDC TV, é televisão,
rede social e é internet. Nós estamos em todas as plataformas, estamos ao vivo no Facebook, simultaneamente também no YouTube e no 24524 Claro Net TV. E estamos também lá no Instagram, você pode marcar a gente, você pode tirar foto da tela, mandar um alô, botar sua localização. Olha, estou te assistindo aqui, Renato, em Capão da Canoa, estou te assistindo em Bagé, estou te assistindo em Nova York, Londres. Marque a gente, porque aí a gente faz a caravana do Cruzando. Tá aí o Instagram deste apresentador, o Instagram também da RDC TV Digital. E também nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre esse mercado pet que está em crescimento. Falamos muito sobre as raças e agora nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção e um pouquinho sobre a qualidade do profissional também no mercado. A doutora Vanessa queria falar, chamou a atenção na importância da prevenção. Acho também que tem muita gente que adquire cachorro, adota cachorro, gato, enfim, e esquece da carteirinha de vacinação, não é mesmo? Exato. Eu acho que as pessoas sabem, né, que assim que adotam um filhote, que ele precisa receber algumas vacinas. Mas nem todo mundo sabe que essas vacinas vão continuar anualmente enquanto ele viver, né? É muito importante isso é um dos sinais de prevenção e é também indo no veterinário para receber essa vacinação que o veterinário já aproveita e faz aquele exame geral e com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, é importante começar a fazer alguns check-ups preventivos, né, para avaliar como é que está o coração, ver como é que está, que nem a gente, que nem humanos, né, como é que estão os exames de sangue, claro, né, fazer exames de imagem, ecografia, porque eles não falam, né? Então a gente precisa ver os sinais dele. Então quando a gente consegue prevenir fazendo exames sistemáticos, perfeito, né? Qual é mais ou menos a base das vacinas que um animal, como um cachorro, por exemplo. Vamos pegar de exemplo o cachorro. Do cachorro. Acho que todo mundo sabe da antirrábica, né? Antirrábica, é a raiva. É a da raiva, essa é aí fundamental. Primordial. Além delas... Essa é todos os anos? Todos os anos. Além delas, existem as que a gente chama polivalentes, são várias, é uma picada com várias proteções. Várias proteções juntos. Aí, dependendo do tipo do animal, tem as vacinas da gripe, né, que ajudam a prevenir, principalmente aqueles que ficam em hotéis. Tem vacina aí para leishmaniose, tem outras vacinas, mas vai ser sempre dependendo do paciente e do veterinário que atende esse paciente, aonde que ele mora, qual é a região, mas essa é uma maneira de prevenir, né? Marca lá na agenda uma vez por ano para visitar o veterinário. Tem uma carteirinha de vacinação em casa para carteirinha controle, né? Exato, porque o tempo voa, né? Que vacina está na moda, né? A gente falou muito na pandemia em vacina, então todo mundo sabe a importância da vacina, num animal não é diferente. Agora, estamos aproveitando o programa aqui para tirar umas lendas, né? Que a gente ouve. A questão da raiva, quando a gente é mordido por um cachorro, foi detectado que ele tinha raiva. Ainda tem aquela história das 16 injeções que tem que tomar na barriga da pessoa que era mordida? Na verdade, não existe mais isso? Não, deve ter alguma tecnologia melhor, né? Pelo amor de Deus. Demais, né? Não, disse que tinha que tomar durante... Eu não me lembro se era as 16 ao mesmo tempo. No umbigo ainda tem, né? Mas uma a cada dia. Teria que ver com teria que ver um médico de humano. Como é que eles estão procedendo. Mas assim, na verdade, nossa, ser mordido por um cão, né, independente, não confirmado que tenha raiva, né, espera-se que não, né? porque é muito raro, né, tá praticamente erradicada, né? Pela vacinação, né? Graças à vacinação, porque é uma doença muito séria, né? Sim. Mas na dúvida, um cão errante, um cão de rua mordeu uma pessoa, como tu não sabe se ele foi vacinado e existe um risco, por menor que seja, de que ele seja portador de raiva, se a pessoa, porque é uma doença que leva à morte e uma morte horrível, né? Então essa pessoa deve ser vacinada. Agora o protocolo que se usa na medicina humana, daí é assunto para um outro programa com o médico. Mas eu acredito, a gente vai chamar os médicos aí, eu acredito que já tenha melhorado, porque 16 anos é terrível. Olha aqui, ó, o que fazer após mordida de cachorro. O site Tua Saúde, mordida com água e sabão, mesmo que a ferida não tenha sangrado ou não esteja sangrando, remove as bactérias que o vírus pode causar, doenças graves. A primeira atitude, né, que a gente tem que ter realmente antes de procurar. E até doenças graves como a raiva, né, pode evitar lavando.
primeira coisa é lavar com água e sabão. Pode tirar ali algum micro-organismo. E depois ir ao hospital, levando boletim de vacinas. Pode ser necessário repetir vacinas, como, por exemplo, tétano. Tétano. Para o humano. Mas não fala aqui em doenças da raiva, que hidrofobia, que pode atingir o sistema nervoso. Está presente, inclusive, na saliva do cachorro ou do gato, também pode ter, né? Então, e é extremamente transmissível. Bom, o senhor quer falar alguma coisa sobre prevenção? Tem bastante coisa para falar. Então, por favor, vamos dar, é hora de dar dica. Tem várias... Bom, prevenção é um tema vasto e, como tudo, né, é mais importante, é muito mais barato, inclusive, né, pensando em questão de saúde pública, prevenir do que tratar, né? Pra gente, inclusive, né, prevenir de qualquer doença, uma doença cardíaca, qualquer coisa. E na medicina veterinária não é diferente. Mas em relação a vários temas da prevenção, em relação à vacinação, uma curiosidade, né? Meu irmão mora em Miami. Lá existe um sistema integrado, né? Que o governo tem acesso, né? O local ali tem acesso, de que se esse cão ele está sendo vacinado anualmente ou não. Ah, que bárbaro. Isso é sensacional. Tanto daí não tem como esquecer. Exemplo, ele esqueceu, recebeu uma cartinha. Identificamos que o seu cão foi vacinado em março do ano passado e não foi revacinado agora. Deu mais um tempinho, ele esqueceu de novo, recebeu outra cartinha. Na terceira vez era uma multa. Aí é multa, e aí, entendeu? E aí o negócio funciona, né? Porque, assim, além de ter a responsabilidade da pessoa, tem uma cobrança também. Além de estar lembrando, né, tem uma cobrança também. Porque o cachorro... Então isso é muito interessante. Não seria é dele, muito né? interessante. Só, né? Ele convive com as outras pessoas. Claro, tem uma responsabilidade... Passeia na rua. Pública mesmo, assim. Em relação com saúde pública mesmo, entendeu? Legal. Então é interessante. Aqui a dificuldade no Brasil é ter esse sistema integrado, né? Isso aí é muito difícil de acontecer aqui. E acho que é Mas importante é interessante a gente falar. no sentido de prevenção de doenças mais graves, como a raiva, por exemplo. E outros. Aí, se a gente entrar no tema prevenção mesmo, é infinito, né, Vanessa? É infinito. É a prevenção desde ultrassom, cães, por exemplo, com 8 anos têm uma chance grande, maior já, né, de terem alterações prostáticas, por exemplo. Então leva no veterinário, né? Faz ali uma ecografia abdominal, já vê se a próstata está aumentada, né? Pode fazer um toque retal também. As próprias alterações, né? Prevenção de alterações cardíacas. A própria alimentação entra também como, assim como na medicina humana, né? De prevenção de várias doenças relacionadas à obesidade. Hoje em dia a gente vê muitos cães também obesos, né? E isso levando a uma série de comorbidades, entendeu? Associados à obesidade, né? Então a prevenção nesse sentido, também o cão também pode ser fit, né? E ter uma qualidade de vida e isso prevenir uma série de doenças, atividade o câncer, física, né? A própria atividade física para problemas cardiovasculares, respiratórios, articulares. Então isso tudo entra em prevenção, além de exames específicos que hoje em dia, eu estava conversando com a Vanessa antes da gente começar. Antes, quando eu me formei, a gente mal fazia hemograma. Eu estou formado há algum tempo já. A gente fazia hemograma, era raro tu fazer um hemograma, que hoje em dia é básico. Mais básico. Tu faz, em qualquer paciente tu faz hemograma. Antigamente, por uma questão de acesso ao hemograma, de valor, tu não fazia hemograma. Hoje em dia tu faz hemograma, tu faz avaliação cardiológica, faz ecocardiograma, tu faz ressonância magnética, tu faz tomografia. Faz uma série de exames específicos que entram nessa prevenção e tu identifica uma série de doenças preventivamente e tu trata elas muito antes delas causarem o estrago verdadeiro, né? Na oncologia, nossa, Sim. Isso é fantástico, né? Às vezes vai cachorrinho lá de 10 anos para check-up, aí entra ali no combo do check-up, um raio-x torácico, uma ecografia abdominal e um hemograma. Né? Pelo menos é um protocolo que a gente usa no hospital e que funciona muito bem. Na ecografia, é muito comum na ecografia abdominal, a minha cadelinha mesmo a gente identificou, um tumorzinho de baço. E é uma cirurgia que se tu pega no momento certo, um tumor pequeno, tu faz a esplenectomia, retira o baço, está resolvido.
E se tu deixa isso vem de forma silenciosa, ele só Sim, vai mostrar o problema quando o tumor está enorme, né? Ou rompe, infelizmente. Ou rompe, tem uma morte súbita por hemorragia, né? Tem tudo isso. Então, a prevenção hoje em dia, a gente conta com várias formas de prevenção. Isso é fantástico, assim, porque a gente melhora mesmo, assim, a segurança da medicina veterinária. Eu acho que já é de conhecimento da população, mas é sempre bom reforçar que não existem medidas para prevenir o cio das cadelas que seja segura para elas. Não existe a vacina, né, para controlar o cio. É importante que se a família não tem como cuidar o animal quando entra no cio ou não quer que tenha gestações, que essa cadela ou gata seja castrada, né? Porque é a única maneira de realmente controlar. Por que isso, né? Porque usar essas medicações promove uma gama de doenças muito sérias, né? Inclusive os tumores. Porque tem, exatamente, né? Existe essa lenda de, né, falando em prevenção da vacina para não que não é uma vacina, não tem nada de vacina. É veneno, né? A gente vê muito problema relacionado com isso, que não é uma prevenção. Porque aí contraria um pouco da natureza, né? Tá fazendo tá forçando de uma forma muito situação, pesada, né? Hormonal, a entrar num ciclo totalmente errado, né? E aí vai ter efeitos colaterais, às vezes muito graves, né? Graves. Para a saúde do animal. E quando nós estávamos falando de raça, eu esqueci de perguntar se a raça... O senhor falou que tem uma mistura lá de dálmata com não sei o quê, tudo cruzamento. Aí é quase um SRV, né? SRD, sem raça definida. Que é o vira-lata. O vira-lata, ele é mais resistente por ser da rua, por ser criado na rua. Aí a gente entra na questão da seleção natural, né? Imagino. Porque assim, hoje em dia eu costumo brincar com alguns clientes, né? Porque tem cliente que chega meio decepcionado com o seu vira-lata no consultório. Porque, eu esperava... Pô, doutor, eu peguei o vira-lata justamente para não ter problema. Olha, esse vira-lata tem um monte de problema. Tem problema disso, problema de pele. Coisas que, teoricamente... seria um luxo para um vira-lata raiz mesmo, que é o vira-lata de rua, né? Sim. O vira-lata de rua, ele não pode ter o luxo de ter uma sarna demodésica, que é uma sarna que eles nascem, né, com essa tendência a desenvolver essa sarna, porque se ele tiver uma sarna grave, ele pode morrer na rua com isso, entendeu? Ele não vai se criar, ou tem uma displasia coxofemoral, ele vai chegar algum momento que ele vai parar de andar e não vai conseguir sobreviver na rua, num ambiente mais hostil mesmo. Então, só que hoje em dia, o que a gente vê? Eu sou um exemplo, eu tenho 2 adotados, 2 vira-latas. Hoje em dia a gente atende muito vira-lata, né? Nesse levantamento que a gente fez no hospital, a primeira raça mais atendida no hospital são os vira-latas. E isso representa os dados do Brasil. Né? Isso representa o Brasil. Então, assim, maior parte é vira-lata. Antigamente tu tinha assim, uma seleção natural real. Hoje em dia já existem gerações de vira-latas que nascem em apartamentos. Então eles não precisam, não existe mais a seleção natural. Lógico que isso é um processo longo, mas tu tem cães sim, né? Tu acaba tendo vira-latas, e aí eles ainda são mais resistentes com doenças relacionadas à genética, principalmente, menos frequentes. Doença de cachorro rico. Doença de cachorro rico, exatamente. Né? Eles são mais resistentes, mas tem outros problemas. Mas eles acabam, mesmo o vira-lata, ele, apesar de ser mais resistente, ele hoje em dia, esses vira-latas que já estão mais gerações dentro de apartamentos, de casas, que têm os seus donos, eles acabam também desenvolvendo algumas doenças, sim, que levam a uma certa fragilidade, inclusive, do vira-lata, né? Mas é mais resistente. Assim como tem raças mais resistentes no sentido de serem menos suscetíveis a doenças, né? A doenças genéticas mesmo, assim, ou animais mais rústicos, né? Por exemplo, um pastor alemão de trabalho, um pastor de Malinois, que são cães de defesa, né? Que se usa na guarda israelense, inclusive. O cão australiano, né? São cães mais resistentes, mais robustos assim mesmo, né? E ainda sobre o vira-lata, eu sei que não é tanto a área de vocês, mas ele é um cachorro mais
mais dócil, mais fácil de aprender, ele talvez até seja mais inteligente, enfim, ou ele é o contrário, justamente mais difícil de ser domesticado? Não existe um padrão, não existe né? um padrão. Cada cachorro é uma situação. Né? Não. Porque cada um é cada um. Às vezes tem ali, que nem o meu, tem uma mistura de... Certamente tem mistura ali de um... Genes. E aí tu brinca. vai dar características. É diferente de uma raça. Tu sabe que o Golden, ele é animado e agitado. Tu sabe que o Chow Chow já é um pouco mais... reservado e talvez um pouco mais agressivo até. O Golden é mais fácil de ser treinado, né? Não é um cachorro mais inteligente? Ele é ser domesticado? inteligente, mas é que ele é... O nome de Retriever não é justamente a história de ele buscar as coisas? É, cão que ajuda na caça, inclusive, mas assim, é um cão que ele tem uma energia que ele é muito expansivo. Eu acho que é difícil, sabe? Diferente de um Border Collie, por exemplo, que é um cão de pastoreio, que a inteligência é realmente... Diz que é um dos cachorros mais inteligentes, isso é fato, entendeu? Raça, e é realmente. E é um cão que já ele canaliza melhor aquela energia dele para a inteligência mesmo. Tem foco. Tem foco, né? Que talvez falte no Mas Golden. também tem muita energia. Tem muita energia. Corre atrás das ovelhas, né? Toca o pastoreio todo, né? É para isso que eles surgiram, né? Sim, no mundo. A senhora ia falar alguma coisa? A gente brinca, alguma coisa, a senhora ia falar uma brincadeira que se falava. Mas eu pergunto o seguinte, o Mário Lund, que é nosso operador de câmera aqui no estúdio, ele me assoprou uma pergunta aqui que eu não me lembrava. A história de cortar rabos e cortar orelhas, isso é bom, não é bom? Isso passou? Isso foi uma moda? É contra a natureza do cão? Quem é que responde essa? É crueldade? Hoje em dia é considerado crueldade. A gente não pode mais fazer... Não se faz mais. Não se faz. Tem lei, né? Tem lei agora até, né? Por lei, não é mais permitido. A gente só se faz de forma terapêutica, ou seja, se o animal tem uma doença na cauda, uma doença na orelha, aí se faz, mas de forma estética não é permitido. Por que se fazia tanto isso? Por pura questão estética? Estética, não há outra resposta. É muito egoísmo, né? Só para o cachorro ficar bonitinho. Eu acho é uma mutilação, É uma mutilação. Acho que a gente como mutilação, assim. Graças a Deus. Acho que a gente vai evoluindo e vai aprendendo que a gente fez coisas erradas no passado, né? Vamos melhorando a humanidade. Vamos melhorar a humanidade. Algumas coisas a gente consegue melhorar, né? Ou então os boxers eram que nem o meu. Eu não cortei o rabo do meu. Então tinha um rabão que parecia um braço de tão forte. É uma expressão deles. Quebrava tudo, era uma coisa impressionante. Mas tem raça que tem rabo bem curtinho. Sim. Né? Como os bulldog francês, bulldog inglês. Naturalmente o rabo é assim, né? Já fica a dica para quem vai escolher o animal. Rabo curto, tem muito cristal em casa, então já pega um cachorro de rabo curto. Sim, né? Isso é importante. Que bom que passou essa moda. A doutora Vanessa queria falar um pouco da capacitação para o mercado pet, né? Cada vez mais a gente precisa de profissionais bons em todos os lugares. A gente precisa de um consultor, um orientador para o nosso bichinho, para o nosso animal de estimação, que a gente possa confiar, uma clínica que a gente possa confiar, um hospital que a gente possa confiar, uma loja pet ditosa, né? Que a gente possa confiar, porque daqui a pouco a gente deixa o animal lá, passa a tarde lá, tomando banho, tosando. Eu preciso confiar nessas pessoas. Como é que está a preparação para o mercado de profissionais, doutora Vanessa, que a senhora é especialista? Com a evolução da medicina veterinária e as especializações, né, os veterinários foram não só... No passado a gente perguntava, né, e ouvia as pessoas dizerem eu quero trabalhar com medicina veterinária e eu quero trabalhar com grandes, com pequenos ou na área de produção, né? Hoje, quem escolhe trabalhar no mercado pet, né, com os pequenos animais, cães, gatos, não basta isso, né? Precisa se especializar. Então, é um mercado em que, até para quem está entrando, né, numa graduação, vai se formar um médico veterinário generalista, apto a atender qualquer uma das áreas da medicina veterinária, mas a gente sabe que quando a gente quer levar o nosso pet para um cuidado, a gente quer um especialista, alguém que tenha feito mais que a graduação, tenha feito um pós-graduação e tenha estudado além da faculdade, né? E aí a gente vai poder escolher o oncologista, o ortopedista, né? Acho que o ortopedista é um ótimo exemplo que é um profissional que leva muitos anos se formando, né? Após fazer
a graduação, o Daniel, por exemplo, entrou na residência de cirurgia, né? E depois desse período de residência, aí de 2 anos de cirurgia, ou se não faz a residência, tem que fazer uma especialização em cirurgia geral, pelo menos 2 anos em cirurgia geral antes de ir para uma ortopedia. Então, isso é uma curva de aprendizagem e exige que o profissional tenha se capacitado, né, por bastante tempo. Né? E aí, é claro que com essa evolução, a gente vai... E é importante aproveitar e dizer que a gente hoje tem o ortopedista, tem o cirurgião, tem aquela pessoa que vai tratar de pele, o dermatologista, o cardiologista, o oncologista, né? Então, quanto mais específico a gente procura esse atendimento, mais especializado é o médico veterinário, mais anos de estudo para ele, né? E é claro que conforme vai crescendo, vai ficando mais específico, os custos envolvendo com os pets também aumentaram. Para a gente poder oferecer um serviço especializado, adequado, solicitando exames, né, isso acaba às vezes impactando também. Eu imagino que com o crescimento do mercado, mais pessoas se candidatam, querem ser veterinários, querem seguir a carreira ou querem aproveitar até para né, ganhar um dinheirinho nesse mercado. Sim. E aí temos os aventureiros, como em todos os mercados, em todos os segmentos, né? Então eu pergunto assim para vocês, como é que o consumidor pode se precaver? Por exemplo, questões de hospitais, doutor Daniel, tem uma certificação, tem, claro, eu imagino que tem alvará comercial e tal, mas existe alguma regulação, um selo de qualidade, alguma coisa que dê a garantia para o consumidor? Ou como é que a gente consegue evitar de cair em golpe e deixar o animalzinho da gente em qualquer lugar? Talvez a Vanessa saiba complementar melhor depois também, mas assim, existe um controle do CRMV, né, para que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Características específicas, né, para tu ter a permissão para ser um hospital, né, e existe uma fiscalização para isso. Existem algumas condutas e normas assim que os bons hospitais procuram seguir, né? Mas é uma questão individual, né? De cada hospital, de cada instituição, assim, né? De procurar pela excelência, né? E buscar profissionais também, né? E assim, aí entra muito essa questão da formação, né? Que a Vanessa está falando. Hoje em dia, o grande desafio no Brasil realmente é a qualidade de bons profissionais. Porque tu realmente tem aventureiros, né? Na minha época ali, quando eu me formei, era eu e mais um ortopedista no mercado aqui do Rio Grande do Sul. Hoje em dia todo mundo já quer sair e ser ortopedista. E aí vê assim, não, o Daniel é ortopedista. E acha que o caminho é curto, e não é. São mais 8 anos, mais ou menos, de estudo para tu te tornar um bom ortopedista. Só que daí o pessoal quer, aí a geração, né, hoje em dia quer resultados mais imediatos, então às vezes quer pular etapas e aí tu acaba tendo profissionais não realmente qualificados, que às vezes nem teve uma vivência importante na clínica geral mesmo, na cirurgia geral, e já quer ser um especialista e às vezes queimou a etapa, e aí como resultado final tu tem especialistas que são mais aventureiros e que talvez não entreguem realmente um serviço de qualidade. Isso é uma preocupação muito grande dentro de um hospital, referência inclusive, porque se tu é referência, teoricamente tu tem que ofertar um serviço de excelência, né? Claro. E nessa área de saúde, e principalmente na área hospitalar, tu trata muito de casos, e a gente é um exemplo disso, trata muito de casos graves e complexos, né? Que é vida ou morte. E se tu errar em uma dosagem, se tu errar numa conduta ou na velocidade da atuação ali de diagnóstico e de tratamento, tu perde a vida de um animal ou tu deixa ele com uma sequela para o resto da vida, entendeu? Então, a mão de obra, e essa é uma preocupação nossa muito grande, e não é só nossa, é uma preocupação do mercado mesmo, né, dos hospitais mais sérios, né? A gente passou por uma incorporação agora do grupo hospitalar, junto com um grupo americano e um grupo de São Paulo, e a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido, é a filosofia desses 3 grupos, do nosso grupo e desses outros 2 grupos, a qualidade da mão de obra. E é para que justamente tu consiga entregar essa medicina veterinária de excelência sem um maior risco para o paciente. E aí vai a formação, e a Vanessa ajuda muito a gente, ela tá participando com a gente no hospital, inclusive,
para fazer essa formação, inclusive, do veterinário interna, né? Da gente conseguir produzir o nosso veterinário, porque a gente tem desde o estagiário que vai lá quando ele está na graduação, até o veterinário que começa no internamento e depois vai para a clínica geral. E a nossa intenção é poder produzir essa mão de obra qualificada, né? A gente dá condições desse veterinário se formar dentro do próprio hospital, com a nossa filosofia, com o nosso controle de qualidade, para que a gente tenha um padrão, inclusive, que a gente consiga oferecer um padrão e que a gente saiba, que a gente tenha confiança, inclusive, como instituição, de que, o nosso veterinário de ponta, ele está fazendo o procedimento correto, entendeu? Esse é o grande desafio, assim, do mundo veterinário agora, porque se a gente comparar números, né, de faculdades americanas e o número de faculdades no Brasil, é absurdamente maior no Brasil, absurdamente. Acho que não sei se sabe os números certinho. São mais de 500 faculdades no Brasil de medicina veterinária, num crescimento e nos exponencial. Estados Unidos é uma coisa de... muito menor. Acho que não chega a isso. Não chega nem a isso. Então, assim, e nos Estados Unidos, é claro que tu acaba com menos faculdade, tu tem um controle maior da formação desses profissionais. Sim, claro, o profissional que sai no mercado, ele sai realmente qualificado. Aqui, às vezes, sai de qualquer jeito. Claro. Então, assim, se não tem uma intenção individual de se aprimorar e de fazer um bom trabalho, tu corre o risco de ter um profissional ruim no mercado. E não dá, né? Esse profissional, se ele erra, ele vai ter um impacto catastrófico na vida de algum paciente e de uma família, né? Que é o que a gente estava falando. Eu ia dizer, não é só o animal, né? Não é uma criança envolvida, ambiente, né? Às vezes um idoso que tem... Eu vejo muito isso, clientes idosos que, assim, às vezes estavam em quadro de depressão porque perdeu a esposa, porque passou por uma situação de doença, e a família resolveu dar um pet e aquilo virou um vínculo emocional enorme, entendeu? Aí tu imagina tu errar com um cachorrinho desse, tu impactou diretamente numa vida humana também, né? Sim. Ou de alguém que tem alguma deficiência, né? De locomoção ou visual, isso, né? E os com cachorros certeza. Vão acabar criando também esse vínculo muito grande, né? E eles criam mesmo, né? Tu vê que eles vêm para ajudar nesse sentido, né? É muito interessante. Assim. Doutora Vanessa. E aí, nesse processo de formação, é importante que ele é contínuo. Não há fim. Não para nunca. Ele não para nunca. Está sempre se atualizando, né? Perfeito, sempre se atualizando. A faculdade de veterinária que eu fiz, o que eu aprendi na faculdade não é o que eu ensino hoje. Nossa, é totalmente diferente. É muito diferente. E eu acho isso, na verdade, isso é algo muito positivo. Meio parecido com jornalismo. Meio parecido com jornalismo. Eu acho isso muito positivo, porque evoluiu positivamente. A gente não tinha recursos para tratar muitas das doenças que hoje a gente trata, né? Mal se falava em quimioterapia no passado para os animais. Hoje a gente consegue tratar e dar qualidade de vida, dar sobrevida para os pacientes fazendo quimioterapia, né? Esse é só um exemplo. Radioterapia, outros recursos que a gente tem. Então, a educação continuada, a formação, fazer cursos, palestras, fazer mais de uma pós-graduação. Então, essa educação continuada é algo muito importante. Se você leva seu pet no mesmo veterinário há muito tempo e não vê ele se atualizar, é algo para ficar atento. Eu formo pessoas também, né? Vira e mexe, eu dou palestra, dou curso, mas eu também, vira e mexe, estou fazendo curso. Há 3 semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro fazendo curso com outro colega que é referência no Brasil, sobre fixadores de Elizarov, né, que são aqueles fixadores circulares, assim. E a evolução, isso na ortopedia principalmente, na cirurgia em geral, mas a ortopedia ela tem uma evolução exponencial nos últimos 10 anos, assim, porque a tecnologia de materiais hospitalares, ela evolui a cada ano. Sim, e a cada ano evolui, vem um material novo. Para o humano quanto para o animal. Tu tem uma prótese com um material diferente que vai fazer, que o organismo vai aceitar ela melhor, que vai gerar menos dor, que vai gerar uma recuperação mais rápida. Tu tem diferentes técnicas que a cada dia tem gente, como tem muita informação, né? E a informação hoje ela corre muito, tá então disponível. as pessoas têm isso disponível Eu ia e aí perguntar já se faz uma técnica mais nova. né?
se faz... Tem aí, como se capacitar, como melhorar, tem como buscar isso, né? Tem, tá aí a oferta. E tem várias e aí formas. o crescimento ele é muito acelerado, né? Uma técnica que foi inventada há um ano atrás, hoje ela já tem modificações, porque tem várias cabeças analisando ela e pensando diferente para que, como eu posso fazer essa técnica, por exemplo, de prótese de quadril ser mais rápida, ter um tempo de osteointegração, por exemplo, que a prótese vai ser integrada pelo organismo mais rápido. Daí vem, e como no mundo veterinário, o mundo pet teve uma injeção financeira muito grande também, tu tem também as grandes empresas entrando nesse mercado e gerando mais pesquisa, desenvolvimento de novos materiais, porque também tem mais dinheiro patrocinando isso, né? E porque hoje em dia se consome o produto final, que vai sair dessas pesquisas, né? Exato. Então, para a gente é maravilhoso, mas a educação continuada é fundamental, é bem isso. Não tem como um veterinário se manter atualizado e oferecendo coisas de ponta se ele não faz, no mínimo, um curso, uma atualização por ano. É obrigatório. Então fica a dica aí para o veterinário que está nos assistindo, aquele sujeito que tem uma veterinária há 30, 40 anos, nunca saiu dali para fazer nenhum curso, né, para assistir, nem sequer no computador, um curso online ali, ou então estudante de veterinária que está nos assistindo, né, procure se atualizar, procure se gabaritar, procure fazer um treinamento, uma capacitação e manter a régua lá em cima, né? É obrigatório. Manter a régua lá em cima porque o mercado vai exigir isso, o consumidor vai exigir isso. Né? O cliente vai querer no balcão. Está muito atento a isso hoje. E a contratação também. O mercado, Sim. né, para conseguir uma vaga e para ter um salário melhor, vai se pedir cada vez mais um profissional melhor. É uma lei de mercado, né? É uma lei positiva de mercado, é isso, né? O hospital vai contratar o cara que realmente é capacitado e tem uma série de processos seletivos para a gente chegar nisso. Por quê? Porque o próprio cliente também quer isso. Além de tu querer oferecer um serviço bom para o pet, o cliente ele é mais desafiador hoje em dia porque ele tem muito mais informação. Um cliente chega ali para mim assim, doutor Daniel, eu sei tudo de prótese, né? Porque é minha especialidade, mas tem muito cliente que chega ali e sabe mais do que veterinário. Porque, é o cãozinho dele, é o filho dele. Bom, eu vou fazer essa cirurgia, vou colocar uma prótese no meu filho. Deixa eu pesquisar. E o Google, hoje em dia, tem gente que sabe pesquisar, Sim. O cara chega com muita informação Sabendo ali. pesquisar as fontes, né? Se tu não está atualizado, tu não sabe nem responder, ou ele vai estar sabendo mais que tu, entendeu? Então, existe essa cobrança natural do mercado que é super positiva, né? Isso eu acho que a pandemia também acelerou, né? As pessoas pesquisaram mais, estudaram mais, diferenciaram fake news de coisas verdadeiras, né? Acompanharam os estudos internacionais que a gente teve acesso nesses últimos anos. Continua tendo. A ciência ganhou uma força. A ciência ganhou muito a mídia, né? Então hoje a gente tem acesso às revistas internacionais de ciência, aqueles artigos científicos publicados, que tem na área de vocês também, né? Na veterinária, né? Então, para a gente saber se um remédio X funciona, não funciona, é bom, está chegando no Brasil, foi testado nos Estados Unidos também, ou não, foi rechaçado, né? Nos Estados Unidos, na Europa, não é bem assim e tal, para a gente pelo menos ter uma prévia informação, o leigo já tem uma prévia informação, e aí ele vai pegar, né, justamente o profissional mal treinado, mal capacitado, de calças curtas, como se diz, porque vai acabar tendo um cliente mais bem informado do que ele. Agora, eu acho que o brasileiro também ele tem um defeito, né? Eu falei sobre esse aproveitamento do mercado para ganhar um dinheirinho. Então, eu acho que tem muita gente que aproveita a onda de mercado, né, para fazer uma pet, para fazer até uma pequena clínica, talvez, ou uma clínica de banho e tosa, e não sabe nada, não entende nada. É um aventureiro, como a gente disse antes, né? E aí bota qualquer pessoa para atender, né? Quando não tiver o dono. O dono geralmente, né, atende um pouco melhor porque está investindo ali no negócio, mas às vezes não entende nada também. Mas bota ali um atendente, um jovem, um estagiário, alguém que está fazendo uma universidade de pedagogia, né? Jornalismo, arquitetura, não tem nada ali e está sem emprego, vai ali, não sabe nada. E aí pode dar um mau atendimento. É a hora ruim, né, que na chegada justamente do cãozinho, para fazer um curativo, ou para fazer uma tosa, ou para um banho, ou para comprar uma coisa específica, né? Um antipulgas lá, o tipo de remédio, enfim, pode dar orientação errada. Né? Sim, infelizmente a gente trata muitos animais que receberam uma informação errada, de balcão, às vezes.
Vale mais uma vez a lição que é que nem humano. A gente também, às vezes, inventa de se tratar só no balcão da farmácia, né? Pergunta pro balconista o que ele acha melhor. Exato. Em vez da gente ir pro médico, consultar o nosso médico, né? Hoje os médicos aí, a maioria deles aceita um WhatsApp para tirar pelo menos uma dúvida do seu paciente que é fiel, né? Então, puxa vida, né, gente? Vamos deixar a preguiça de fora e vamos nos certificar, sendo humano ou sendo animal, vamos nos certificar de mais informação possível para não ficar ali no balcão, né? Mas esse processo até da informação de balcão é uma coisa que tem os dias contados, se a gente pensar, né? Assim, Tomara. Pela questão da própria... Porque realmente a gente acaba atendendo muita coisa assim. Mas pela própria consolidação do mercado, né? Se tu vê hoje em dia, se tu vai para uma farmácia de grandes redes hoje em dia, o balconista ele não vai te medicar ali, exato, né? Antigamente talvez isso já tá existia isso, depurado. né? O farmacêutico, olha aqui, ó, faz isso aqui é bom. No mercado pet, a gente está passando por esse processo de profissionalização muito grande, até porque tem o olho já do investidor internacional aqui, vendo que o mercado ele ainda é muito amador e que ele pode crescer muito, ele pode melhorar muito, assim como aconteceu com farmácias, entendeu? É o processo de consolidação que a gente chama, né? De profissionalizar, de tu ter um padrão de atendimento, ter um padrão de qualidade, e aí eu acho que daí pelo menos as grandes redes, né, vão acabar, tu não vai ter isso, porque vai vir de cima, né, olha, tu como balconista, tu não pode... E a gente já tem algumas medicações, e a gente tem medicações que são de uso controlado também. Veterinárias de uso controlado que ajudaram, né, claro. a formalizar isso, mas ainda tem muito a organizar. É um processo, né? Perfeito. Nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos com as conclusões finais, fechamento aqui com o Dr. Daniel, a doutora Vanessa, do Mercado Pet. Cada vez mais em crescimento, estamos tirando todas as dúvidas nessa confraria especial aqui desta sexta-feira. Rápido intervalo, é curtinho, eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas aqui nesta sexta-feira, Confraria do Cruzando, aqui na RDC TV. Nós estamos com o Mercado Pet, especial Mercado Pet, esse é o nosso assunto, com o Dr. Daniel Sai e a doutora Vanessa Beregaray. E nesse segmento final, vamos trazer as conclusões do que nós conversamos. Lembrando que o Cruzando as Conversas conta com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Doutor Daniel Sai, doutora Vanessa Beregaray, o que será que faltou para dar o recado final? Eu esqueci de perguntar se o Rio Grande do Sul é mais cachorreiro, quando nós falamos lá no início, né? Se a proporção de gatos e cachorros. O Rio Grande do Sul acho que é um pouco mais cachorreiro do que os outros. Mais cachorreiro que gateiro. Do que os outros estados, né? Não sei se aqui nós temos mais fazendas, somos mais do campo, né? Somos mais do mate. O gaúcho é um mundo à parte, né? Eu acho que é isso, é mais campeiro, né? Mais tradicional. Então, acho que é mais do cachorro. Aquela volta com chimarrão domingo no parque, os cachorródromos que nós temos aqui em Porto Alegre. Do que o próprio Paulista, né? Que é uma cidade mais vertical também, é mais apartamento, é aquela história até do espaço. A gente tem uma pesquisa, né, do Radar Pet em todo o Brasil, né, com essas informações, a regionalidade de mais cães e gatos, dependendo da região do nosso país. E o Rio Grande do Sul tem uma proporção maior de cães, né, do que... No geral, né? Bem maior, né? Em todos os lugares do Brasil é maior ainda cães do que gatos, mas aqui... E a gente atende bastante cão grande aqui também, né? Depende de região também. Claro. Mas por exemplo, a gente tem uma unidade em Novo Hamburgo, né? Uma unidade do hospital em Novo Hamburgo. Lá a gente atende cães maiores, Zona Sul também maiores. Já a região da Zona Norte, a gente atende já animais menores, um pouco mais de gato. Engraçado isso que muda o comportamento de acordo com o bairro, às vezes. Muito. Impressionante. As regiões, animais da Zona Sul, né? Na Zona Sul recebe muito mais cães porque tem mais casas, que atacaram tem mais ouriço, né? Que tiveram um relacionamento com o ouriço lá. Por exemplo, do que aqui na Zona Norte. Sim. Tem isso, né? Regiões que tem mais carro. Impressionante. Mais casa, né?
tem mais interação com outros animais, né? Claro. Não, a Zona Sul, por exemplo, é pródiga aqui, não sei se você sabe, ela é pródiga em lagartos. Né? Já tive lagartos lagarteando na minha casa. E aí, isso deixa os cachorros malucos, né? Mas o que é isso, né? Vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo. O cachorro da Zona Norte jamais vai ver isso, sabe? Deus, o centro de Porto Alegre jamais vai ver isso. Doutor Daniel, sabe o que a gente pode destacar lá do Grupo Hospitalar Pet Support e também do Grupo Pet Care, algo na ortopedia, alguma dica final? Agradecendo a sua presença aqui por essa aula também de mais de 1h30 aqui na Confraria do Cruzando, falando sobre um assunto que eu imagino também que seja apaixonante para vocês, que são os animaizinhos, né? Obrigado. O que eu posso destacar, na verdade, assim, né, quem conhece o nosso grupo ali, o Grupo Hospitalar, é um grupo formado inicialmente por sócios veterinários, né, eu e mais 2 sócios, e a nossa filosofia sempre foi cuidar realmente dos animais, dando a melhor qualidade de vida possível. A gente prima por um serviço de excelência, né? E agora, né, a gente tem infinitos clientes, né? E a gente acaba criando uma relação de amizade com esses clientes, porque a gente se envolve muito com isso. Agora a gente teve essa fusão, né, essa incorporação pelo o grupo Pet Care VCA, né, que é o grupo americano e de São Paulo. Perfeito. Que também são irmãos de filosofia nossos, assim, né, nesse sentido de oferecer um serviço de excelência mesmo, né. E agora, então a gente com essa incorporação, a gente sabe que vai conseguir oferecer ainda um serviço melhor por uma questão de investimento mesmo em novas tecnologias, novos equipamentos, e isso vai refletir diretamente aí no resultado final para a qualidade de atendimento para esses pacientes, né? E é isso, a gente está sempre à disposição aí, dia e noite, o hospital é 24 horas, porque a gente sabe que os perrengues não tem hora para acontecer. Onde é que fica né? o hospital? A gente tem 5 unidades, 5 unidades, 5 unidades. Novo Hamburgo, Porto Alegre na Plínio, na Zona Norte, Zona Sul esqueci o nome da... Campos Velho. Campos Velho. E aí tem unidade de oncologia também e tem em Xangri-Lá. Em Xangri-Lá, então a gente está por todos os cantos, porque a gente tem também cliente em todos os cantos, né? O pessoal que é daqui também vai muito para a praia e a gente dá esse amparo para eles na praia lá. Para eles e para a gente é importante também. Doutor Daniel Cia, fundador do Grupo Hospitalar Pet Support, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tem uma pergunta de gincana para encerrar depois, seguidinha, no finalzinho do programa. Doutora Vanessa Beregaray, sua conclusão e lhe agradecendo também a presença aqui, essa aula, esses ensinamentos todos desse assunto que é maravilhoso aqui na nossa Confraria do Cruzando. Eu que agradeço. Meu propósito é cuidar de bicho e cuidar de gente que cuida de bicho. Muito bom. Então, eu fico à disposição para atendimento veterinário também, né, especializado, e para formação de novos médicos veterinários que estejam aí querendo se atualizar ou seguir carreira e em outros serviços também para apoiar nessa formação de pessoas. A senhora também é consultora de estudantes, de acadêmicos, enfim. E de clínicas que queiram implementar justamente melhorar a sua gestão e o programa de treinamentos de novos veterinários, né, que estão fazendo parte ou fazer a carreira dentro do próprio local de trabalho. Muito bom, então, doutora Vanessa, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Estamos aqui sempre à disposição na RDC TV. Doutor Daniel, pergunta de gincana para fechar o programa. Quais os nomes mais atendidos lá naquele papelzinho do seu colega no mural do hospital? Lembra? De um ou dois, pelo menos? Claro. Mel, Meg, Nina. Mel é muito. No hospital a gente coloca sobrenome, obrigatório. Bota o sobrenome. Hoje em dia é sobrenome, porque tem muita Mel, tem muita Meg. O espectador que ligou agora, eu perguntei uma coisa que o doutor Daniel falou lá no início do programa, que tem um colega dele no hospital que é analítico, então faz o levantamento de várias coisas, entre elas o nome dos animaizinhos mais atendidos, cachorrinhos, enfim, gatos também, né? Mais atendidos, que mais se repetem, né? E de macho, o senhor falou várias fêmeas aí. Macho, Toby, Bob... Deve ter. Thor. Muitos americanos. Thor, né? Thor, tem o Thor. E muito bom. São esses. Obrigado, viu, pela participação. Obrigada. Muito simpática de vocês e com muita informação também.
Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. O Cruzando as Conversas vai voltar na segunda-feira com um convidado especial. É nesta segunda que nós estamos de novo de olho no Senado Federal. Já tivemos um senador na semana passada, o senador Lazier Martins, e agora nós vamos conversar na segunda-feira, dia 18, com o senador da República do PP do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reisen. Um programa sobre o cenário político, o momento em Brasília, o futuro do Partido Progressista também e o futuro do senador Luiz Carlos Reisen. Nós vamos estar de olho no Senado Federal no programa de segunda-feira. Desejo a todos uma feliz Páscoa, não esquecendo que temos reprises no final de semana, reprises do Cruzando as Conversas para você não ficar com saudades da gente. 15h30 e 22 horas, tanto no sábado quanto domingo, os 4 programas da semana de segunda a quinta reprisam neste final de semana, você não pode perder. Sorte, saúde, sucesso sempre, uma feliz Páscoa, até segunda-feira, tchau, tchau! Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banrisul. Afinidade é ir além. É fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda.